Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham pelo nosso canal e também pelas nossas redes sociais. Eu queria aqui compartilhar com vocês um texto das Escrituras Sagradas que com certeza vai edificar muito a sua vida. Olha, abra sua Bíblia, por favor, em Números, capítulo 23, versículo 21. Veja só o que está escrito. E não viu iniquidade em Israel, e nem contemplou maldade em Jacó. Por isso seu Deus é com ele, e entre eles se ouve um alarido de um rei. Louvado seja Deus. Quando nós meditamos nas Escrituras Sagradas, nesse texto bíblico, temos que compreender um pouco do contexto para que você e que nós venhamos entender e Deus venha falar conosco. Aqui, no capítulo 23 de Números, Israel estava vivendo um momento muito triunfante. Todas as nações tinham conhecimento da grandeza do Deus de Israel, porque onde eles passavam, eles tomavam posse daquilo que era dado por Deus. Porém, Balaque, o rei dos Moabitas, quando ele soube disso, ele quis criar uma forma, uma situação para vencer o povo de Israel, o povo de Deus. Então, ele com ouro, com prata, comprou a Balaão, que era um dos profetas do Senhor, para amaldiçoar Israel. Tendo aquele texto lá de Gênesis capítulo 12, versículo 4, se não me falha a memória, quando Deus faz a promessa para Abraão, nosso primeiro patriarca, ele diz assim, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então ele buscou um profeta para amaldiçoar a Israel. E quando ele sobe do primeiro monte para amaldiçoar Israel, no capítulo 23, no versículo 8, está escrito assim: não posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. É óbvio que não existe ninguém maior do que Deus, mais poderoso do que o nosso Deus. Quando ele promete, ele cumpre e é fiel para cumprir. Então, ele é levado para outro monte, para estender a mão sobre Israel e amaldiçoar Israel. Então, Deus muda as palavras da boca de Balaão. Porventura, eu sou homem para que minta, filho de homem para que se arrependa. Falando Deus não cumpriria, dizendo Deus não se efetuaria, não se realizaria. E aqui no versículo, muito forte esse texto bíblico, aqui no versículo 21, por que tudo isso acontecia? Por que Deus estava na frente de tudo, dando vitória a Israel? Porque Deus não viu iniquidade em Israel. Você lembra quando Israel venceu as muralhas de Jericó? E logo depois ele perdeu para uma cidade chamada Ai. Por quê? Porque havia anátema no meio deles. Aonde há desobediência, aonde há falta de compromisso, de fidelidade com Deus, Deus não tem a responsabilidade, o poder de se manifestar. Mas quando nós temos uma comunhão plena com Deus, a nossa vida é pautada segundo a vontade de Deus, é óbvio que Deus irá cumprir com a sua promessa. Não sei se você lembra lá em 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 30, Deus falando para Eli: bem verdade que eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam perpetuamente diante da minha presença. Mas agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque eu honro os que me honram. Os que me desprezam serão desprezados. Então Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Compreende o que eu estou falando? Então, nesse período, nesse tempo em que Israel estava triunfante, era porque Israel estava na presença de Deus. Meu irmão, você quer ser um crente vencedor? Você quer ser um vencedor?
É só você estar firme na presença de Deus. É só você continuar orando, buscando, jejuando, que Deus vai ser contigo e obedecendo a palavra de Deus. Deus não viu iniquidade, porque a iniquidade ela nos separa de Deus. Israel estava em plena comunhão com Deus, mas a iniquidade nos separa. Isaías capítulo 59, se você conferir no versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não possa lhe ouvir. Então, Deus ele não vai poder lhe atender se você estiver no pecado, nos vícios, se você estiver na prostituição, se você estiver tendo uma vida que está desagradando a vontade de Deus. O pecado nos separa. Davi ele disse, se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Por quê? Porque não tem mais contato, há uma separação entre você e Deus por conta do pecado, por conta do erro, por conta da iniquidade. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 24, se não me falha a memória, versículo 12, o que está escrito? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Por que você vê tantas pessoas frias na fé? Por que você não vê mais amor entre muitos? Você não vê mais aquela comunhão entre muitos? Porque o amor esfriou, não vive mais aquele amor fervente no coração, no desejo de pregar o evangelho, no desejo de fazer algo, de contribuir para o reino de Deus. O amor esfriou. A iniquidade, as vontades próprias, sem agradar a vontade daquele que é poderoso, que é o nosso Deus. Mas se você abrir Hebreus capítulo 1, versículo 9, o que é que está escrito? Ame a justiça. O que é amar a justiça? É amar a palavra de Deus. Quando você ama a palavra de Deus, Deus é contigo. Compreende? Então, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo da alegria. O que é o óleo da alegria? É o Espírito Santo. A pessoa só tem o Espírito Santo quando ela obedece à palavra de Deus. Então, ame a justiça. O que é a justiça? A palavra. E aborreça, não aceite a iniquidade. Quando vier aquele pensamento, aquele sentimento faccioso, aquele sentimento de vingança e tantas outras coisas que desagradam a Deus, não queira para a sua vida. É aquela mágoa, é aquele ressentimento, é aquele desejo desenfreado que você tem. Você tem que aborrecer, você não precisa mais disso na sua vida porque você tem Jesus. Você tem a palavra. Então, aborreça a iniquidade. Então, Deus não viu iniquidade em Israel. Deus não pode ver iniquidade em você. Deus não pode ver erro em nós. É óbvio que todos nós somos falhos, limitados, necessitados e pecadores. Porém, no mundo que nós vivemos hoje, Deus, ele sabe quem é e quem não é, quem serve e quem não serve. Quem deseja agradar a Deus e aqueles que não querem agradar a Deus. Só que Israel, nesse tempo, estava vencendo, meu irmão. Você quer ser um vencedor? Você quer que Deus esteja na frente de tudo? É só você ouvir e crer e obedecer à palavra de Deus. Olha só, na tela. Não viu iniquidade em Israel e nem contemplou maldade em Jacó. Olha aqui. Quando a Bíblia diz Jacó, já está falando de quê? Da promessa que Deus fez ao nosso primeiro patriarca, Abraão, que se estendeu para Isaac, agora se estendeu para Jacó, que outrora era enganador. Depois do encontro com Deus, ele se tornou o quê? Escolhido. Ele se tornou o quê? Israel de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você é um Israel de Deus. Compreende? Então você é escolhido. Deus não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó.
Que lindo, hein, gente? Por isso o seu Deus é com ele. Olha só, por isso que Deus é com ele. Quando você vê uma pessoa vencendo, que Deus é com ele, que Deus é com ela, pode ter certeza, é porque a pessoa tem andado em santidade. É porque a pessoa tem andado obedecendo a Deus. Porque o seu Deus é com ele. E entre eles há um alarido de um rei. Fala de autoridade. A pessoa que anda na presença de Deus, meu irmão, ele tem autoridade para pregar a palavra. Ele tem autoridade para orar pelo enfermo. Ele tem autoridade para orar pelo endemoniado. Ele tem autoridade para pregar o evangelho com intrepidez, com ousadia. E entre eles houve um alarido de um rei. Fala de autoridade. Olha que lindo. Aí diz assim: e as suas forças são como as forças de um unicórnio. Na mitologia grega, o unicórnio tem aquele cavalo branco, você até vê em filme, né, em desenho. Aquele cavalo branco com uma espiral. Na mitologia grega, representa força, representa santidade. Meu irmão, representa pureza. Isso aqui está no figurativo. Claro que hoje a nossa luta não é mais contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Por isso que você não pode ter iniquidade em você. Você tem que ter o Espírito Santo. Que lindo que Deus está falando conosco. Olha. E a sua força será como a de um unicórnio. Em outra tradução bíblica, a sua força será como a de um boi selvagem. Até Davi falou sobre isso. E contra a casa de Jacó não vale encantamento, nem contra Israel, porque se dirá de Jacó e de Israel, grandes coisas fez o Senhor por ele. Meu irmão, quando você vê um crente na presença de Deus, um crente vencendo no nome do Senhor Jesus, a sua força, você vê força no falar, você vê força no sentir. Por quê? Porque Deus está com aquela pessoa. Não vale encantamento, pode ter feito o que for contra você, podem ter inveja de você, pode ter olho gordo contra você, podem lançar palavras de maldição contra você. Não pega. Não pega, porque você está revestido pela força de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Tome posse dessa palavra. Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro junto com todas essas pessoas que de norte a sul, leste, oeste, centro-oeste de todo o Brasil, acompanha a nossa programação e que a tua luz, que a tua salvação chegue até essa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém.